Chegamos no episódio 7 da quinta temporada de The Handmaid's Tale. Eu já tô sofrendo aqui, como eu venho falando, antecipadamente. Já estamos chegando, né? Nos encaminhando para o fim da temporada. Falta menos de um mês, ou seja, faltam depois desse 3 episódios. E depois a gente só vai ter The Handmaid's Tale, talvez no ano que vem. E eu já tô com saudade, mas enfim. Vamos lá, tem muita coisa para falar nesse vídeo aqui. A gente vai analisar tudo o que aconteceu no episódio 7. Um dos melhores, olha, eu me arrisco a falar que foi um dos melhores episódios de toda a série The Handmaid's Tale. Eu gostei muito desse episódio, eu tenho muita coisa para falar sobre ele. Mas antes, claro, se você não for inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Eu falo muito sobre filme, sobre série e falo sobre The Handmaid's Tale. Eu vou deixar a playlist completa com todos os vídeos sobre a série aqui na descrição, vou deixar no card também. E se você puder deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. No Man's Land, ou em português, Terra de Ninguém, é o nome do 7º episódio, dirigido pela Natália Leite, que, como eu falei no vídeo anterior, analisando a promo, é uma diretora brasileira. Ela foi muito jovem, morar nos Estados Unidos e lá construiu uma carreira na direção. Dirigiu até alguns episódios da série Com Amor, Victor, que é uma série super interessante aí do Star Plus. Aqui ela foi convidada pela primeira vez para dirigir não só um, como 2 episódios. Então, o episódio 7 e o episódio 8 será dirigida por uma brasileira. E claro que eu não preciso nem falar que tudo aqui terão spoilers. Bom, esse episódio foca totalmente na June e na Serena, que, como víamos na sinopse, esse momento ia chegar do encontro delas duas, onde elas estariam juntas e tentando sobreviver, né? E precisariam uma da ajuda da outra. O episódio é mesclado com alguns flashbacks que, na verdade, não são cenas repetidas. Quando eu fiz o meu vídeo anterior, analisando a promo desse episódio 7, eu estava tentando descobrir da onde eram aquelas cenas gravadas e tal, que estavam mostrando na promo, mas na verdade aquelas cenas são novas. Claro, é um flashback, mas de algo que a gente não tinha visto ainda, e eu achei isso muito interessante. Então a minha análise meio que vai ficar aqui na ordem cronológica, entre as duas no presente e também as duas no passado. O episódio começa exatamente da onde parou, com a June e a Serena dentro do carro. A June está dirigindo e a Serena está no banco de trás com a arma apontada para ela. Ela está sofrendo, né, dores. A gente tinha percebido que no finzinho do episódio 6, quando ela entra no carro, ela já estava sentindo ali dores, contrações e tal. E agora a gente tem a continuação disso. Ela até acaba apertando o gatilho da arma e atingindo o vidro da frente do carro. A June até pede para ela largar a arma porque ela está sentindo muitas dores e pode apertar o gatilho a qualquer momento e acabar atingindo a própria June. A Serena pede desculpa por ter atirado, mas nesse momento a June para o carro, desce e sai correndo. E é essa cena que a gente vê na promo. Como eu falei, essas cenas da promo são muito fora de contexto e dava para entender que ela tinha largado a Serena há um tempo já, né? Enfim, ela tinha ido embora e deixado a Serena para trás, mas não, é logo no comecinho do episódio, ela sai correndo, a Serena vai para o banco da frente, tenta seguir ela com o carro, mas acaba atolando esse carro, né? Jogando esse carro ali na lama. A June observa isso de longe, ouve os gritos da Serena e vai até ela. Chegando lá, ela abre a porta e a Serena tá ali morrendo de dor. E ela pergunta se a Serena está em trabalho de parto. A Serena fala que sim. Esse momento, gente, é muito cômico. Eu adorei a dinâmica, né? A June muito brava, muito pistola pelo fato de ter ido parar com a mulher que ela mais odeia e essa mulher está ali nessa posição que vai precisar da ajuda dela. Então o carro está atolado, não vai ser possível movê-lo naquele momento. A June acaba vendo um celeiro que fica ali perto e pega a Serena e leva ela cheia de dores para esse celeiro. E aí que chega a primeira cena do flashback. E como eu falei, eu gostei muito desse recurso, deles pegarem flashbacks de algo que a gente não tinha visto ainda e mostrar, né? E, enfim, isso abre margem para muitas coisas que podem ter acontecido e a gente não viu ainda. E o que é mais interessante é que as atrizes ainda permanecem muito parecidas ao que eram antes. Lembrando que a série foi gravada em 2017, mais ou menos, há muito tempo atrás, e obviamente
as pessoas mudam, as pessoas envelhecem, engordam, emagrecem, e a gente não vê tanta diferença assim das duas de quando era na primeira temporada. Me enganou certinho. Nas cenas da promo eu tinha achado que de fato era um flashback e eu fiquei assim impressionado com a forma como eles deixaram tudo igual, como se fosse de fato um flashback, uma cena de algo que aconteceu há muito tempo atrás. A única diferença que a gente tem, claro, é da tia Lídia, que aparece nos flashbacks. Ela está agora, obviamente, mais magra e também mais envelhecida. Afinal, a gente está falando aqui de uma atriz mais velha e tal, e que passou, né, por um longo regime para retratar a tia Lídia de agora, que passou por tortura e tudo mais. Então, obviamente, não vai ser aquela mesma tia Lídia que a gente viu na primeira temporada. Mas enfim, a Serena leva a June pro primeiro ritual dela de parto. É o ritual da Off Clarence, que é uma aia que a gente não tinha visto ainda. Ela está para ganhar o bebê, e aí a gente vê, né, como a gente já tinha visto, todas as aias reunidas em volta dela, ajudando, auxiliando ali no parto. A gente vê também a esposa, né, ali atrás dela, fingindo que está também tendo as contrações e tendo parto, para ter todo aquele simbolismo de que é a esposa dando à luz e não uma aia. Enquanto isso, no presente, a Serena também está tendo contrações. E como eu falei, eu gosto muito de como The Handmaid's Tale usa o passado para linkar com o presente. Então a gente tem uma personagem lá do passado em trabalho de parto e uma aqui no presente também, e no mesmo tipo de drama, no mesmo nível, né, de drama ali e de dor, intensidade e tal, e eu acho isso muito legal. Bom, enquanto a Serena tá ali se contorcendo de dor, a June fala que também teve muito problema nos 2 partos que ela teve, da sua filha Hannah e também da Nicole, né? A June vai falar um pouco dela mesma no decorrer do episódio, até mesmo para uma forma de tranquilizar a Serena, né, para falar que ela já passou por aquilo 2 vezes e ela conseguiu, e a Serena também vai conseguir. Mas quando a Serena tá ali se contorcendo de dor, a June vai tentar ajudar, tentar ver ali dilatação e tal, e a Serena empurra ela, né, ali num momento de muita dor, e a June fica muito brava com isso, afinal ela só tava tentando ajudar, e esse é o momento que ela decide deixar a Serena para trás e ir embora sozinha, então ela sai do celeiro. Esse episódio nos manipula muito, muito bem. Se você acompanhou os meus vídeos anteriores, você sabe que eu não aprovo, não apoio uma redenção da Serena. Eu acho que na verdade, uma personagem horrível, fez coisas horríveis, e essas coisas não podem ser esquecidas. Mas esse episódio vai trabalhando e nos manipulando a ter empatia por essa personagem, o que é algo assim, sério, maravilhoso, né? Mostra o quão poderoso é o roteiro da série, o quão poderoso as cenas são. Então, a partir daí, né, a partir desse momento que a June deixa a Serena para trás, a gente começa a ter uma certa empatia pela mulher. Pelo menos foi o que eu senti a princípio. Eu peço que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês ficaram sentindo ali no decorrer do episódio. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, em como o episódio manipulou as nossas emoções, mas a princípio já começou, né, a trabalhar essa empatia que a gente vai ter pela Serena no decorrer. Mas enfim, no flashback a gente tem o parto da Off Clarence e ela está sangrando. Ela está tendo dificuldade de pôr esse bebê no mundo. As aias começam a orar e a se preocupar, a tia Lídia muito preocupada, e é quando chegam os médicos. Então a gente pode observar que nem todo aquele parto, aquele ritual que as aias tiveram foram tranquilos, né? Em alguns momentos teve sim intervenção médica e não somente intervenção divina, né, de Deus, de oração e tal. Então realmente precisou de que médicos fossem até lá para ajudar a Aya a ter o parto. A June observa tudo o que está acontecendo e a tia Lídia até a repreende, né, falando para ela orar pela sua amiga. No presente temos a cena da June indo até o carro e tentando desatolar ele, né? Ela faz força, tenta de todas as formas até que acaba conseguindo tirar o carro da lama. Então quando ela está pronta para sair, ela olha para aquela estrada, mas ela não consegue deixar a Serena para trás. Ela não consegue deixar aquela mulher em trabalho de parto fazer tudo aquilo sozinha, mesmo ela mesma tendo feito tudo sozinha no parto da Nicole. Então ela desce do carro e volta até o celeiro. Quando ela chega lá,
a Serena tá deitada, né, ali desesperançosa com tudo, e ela olha pra June e fica feliz, né? Ela abre um sorriso ali meio que de alívio, né, por saber que não vai passar por aquilo sozinha. Ela precisava de alguém e a June voltou para isso. Então, com 18 minutos de episódio, a gente tem o parto da Serena. E eu fiquei bastante surpreso com isso. Eu achei que fosse demorar mais. Eu achei que esse parto fosse acontecer só no fim do episódio, mas foi logo no comecinho. E eu gostei muito, porque depois a gente teve margem para várias outras coisas acontecerem. Então, foi bacana. E o parto foi lindo, assim, de verdade. E eles aproveitaram muito bem a cena. A trilha sonora emocionante, uma luz ali do sol, né? Enfim, o pôr do sol entrando pela cabana, né? Pelo celeiro, na verdade. Eles aproveitam muito bem isso, né? A luz de fora e tal. Enfim, tudo muito bonito nessa cena. A Judy tira a criança de dentro da Serena, pega ela no colo e por uma fração de segundos você vê as engrenagens dentro da cabeça da Judy funcionando. Ela olha pra Serena com aquele olhar meio de ódio, sabe? Com aquele olhar que a gente sabe que a Ginny tem quando ela tá com muita raiva. E isso dura por segundos, porque logo ela vê a criança, né? E ela sabe que aquela criança não tem culpa nenhuma, não tem culpa de nada. E aí ela entrega o bebê para os braços da Serena. Eu gostei muito desse momento porque eles aproveitaram muito a sutileza ali, não foi uma coisa tão escancarada. Quem viu, viu, sabe? Quem viu por uma fração de segundos no rosto da June pegou que ela pensou sim em fazer algo ali para se vingar da Serena, mas logo, né, isso mudou ao ver aquela criança. Já lá no flashback, Alf Clarence morre em trabalho de parto, mas os médicos salvam a criança. Então, as aias ficam ali muito tristes, né, orando pela amiga morta, enquanto o bebê tá lá nos braços da esposa e todos felizes. E a gente tem esse grande contraste. Quando as aias estão indo embora, a Ginny olha para Serena, né? E as duas meio que mantêm o olhar ali. Esse é um momento em que as duas tinham uma certa conexão. Então, me faz acreditar que já passou um tempo, né? Que a Ginny está lá na casa dos Waterford. E foi exatamente num momento ali em que as duas tinham, de fato, uma conexão. Também é um momento em que a Janine está grávida, né? Então, é um pouco ali na metade da primeira temporada, se eu não me engano, e é muito legal, como eu falei, ter esses momentos que a gente não viu acontecendo na primeira temporada, acontecendo agora. Então, no presente, a gente descobre que a Serena vai chamar o seu bebê de Noah, ou em português, Noé. Ela acha que esse nome bíblico é algo que vai abençoar, que ele é um certo tipo de salvador, algo do tipo. Enquanto ela está amamentando o Noah, a June comenta, né, como foi amamentar a sua primeira filha, como foi difícil e tal. E ela sempre tenta linkar ali aqueles momentos com os que aconteceram com as suas filhas. E é maluco, né, porque a gente vê que muito de tudo de ruim que aconteceu é por culpa diretamente da Serena. E quando ela traz esses momentos à tona, a gente já fica meio tenso ali. Tipo, tá tudo legal ali, deu tudo certo o parto, mas a June tem um passado ali com a Serena muito, muito sombrio. E aí, a partir desse momento, a gente tem várias cenas muito interessantes e diálogos, gente, assim, sensacionais. Por isso que eu falei que esse foi um dos meus episódios favoritos, mesmo não tendo aquelas coisas eletrizantes que a gente vê em The Handmaid's Tale. Eu acho que o nível de diálogos que teve nesse episódio foram, assim, sensacionais. A Serena, por exemplo, pergunta pra June por que ela não a matou quando tinha a arma lá no protesto, né? Ela tava no protesto, ela olhou, ficou de cara a cara com a Serena, mas não pegou a arma. A Serena ainda pergunta por que ela matou o Fred e não ela, né? E a June começa a chorar e fala que porque ela não queria, né? E a gente vê que elas têm uma certa conexão, né? Elas são completamente opostas, mas algo ali une elas. Talvez o fato delas serem mulheres, mesmo a Serena estando naquela posição do qual ela destrói todas as outras mulheres, mas mesmo assim, em sua essência, né, as duas são mulheres, as duas passaram por grandes situações envolvendo machismo e homens, né, tentando rebaixá-las e tudo mais. Enfim, apesar de tudo que aconteceu, as duas tinham uma certa ligação muito diferente
diferente, claro, do Fred. E a própria Serena fala ali que ela sempre imaginou aquele momento que o Fred também estaria lá, olhando para o bebê, e fala que o bebê se parece até com o Fred. E esse momento, mais uma vez, é um momento cômico, porque a cara da June, ao ouvir isso, é muito engraçada. Sério, eu dei umas boas gargalhadas quando a June ouve isso, né, ela fica incrédula, né? Tipo, eu ajudei a colocar essa criança no mundo e ela se parece com um cara que eu matei, né? Com aquele cara horrível, que me estuprou e tudo mais. Enfim, a cara da June ali é realmente muito boa. E ela até fala que é uma espécie de decisão evolutiva ali, onde os bebês nascem parecido com os seus pais, justamente para os seus pais não matá-los ali durante o nascimento, e eu achei essa parte bem interessante. Então a Serena pergunta se ela acha que o bebê, né, o Noah, vai ser como o seu pai. E aí a Ginny tem uma resposta muito boa, falando que depende de quem cria. E de fato é isso, né? Depende da pessoa, né, da criação que a pessoa dá para uma criança. Uma criança, ela não nasce em sua essência uma pessoa ruim, ela vai se tornando essa pessoa ruim, e muito disso vai, claro, da criação dos pais. E aí, após isso, o tempo passa, a gente percebe que vai ficando mais tarde, vai começando a escurecer e, consequentemente, vai ficando mais frio. A Ginny vai até lá fora, dá uma olhada no pôr do sol, e essa cena que a gente vê na promo, uma cena bem bonita. Quando ela retorna, tá a Serena e o bebê dormindo ali no chão, a Serena com muito frio, claro, mas ela tá com febre, ela nem consegue sentir, né, esse frio, e a criança ali dormindo muito bem agasalhada. A Ginny começa a insistir que a Serena e o bebê devam ir para o hospital, mas a Serena fala que não pode, porque quando ela chegar no hospital, os Wheelers vão acabar encontrando ela, então ela precisa se esconder. Ela até fala para a June que os Wheelers estavam mantendo ela como Aya, exatamente como a June. Nesse momento a June olha para a Serena e a gente sabe o que ela está pensando, que não é como foi a June, né? A June não teve escolha nenhuma, não teve escolha de nada, e tudo aquilo, muito daquilo, na verdade, é por culpa da Serena, então ela não é como a Serena, e ela vai falar isso num discurso daqui a pouco. Mas antes disso, a Serena começa a falar que não tem futuro, ela não tem futuro nenhum, nem em Gilead e nem no Canadá, e que é melhor ela ficar para trás e deixar que a June leve o seu bebê. Ela acha que a June vai conseguir criar muito bem o seu filho, que o Luke também vai ajudar na criação e que o Noah vai ser um homem bom, diferente do seu pai. Ela fala também que ela é uma espécie de embarcação, ela é uma espécie de arca para colocar esse filho no mundo, né? Ela é exatamente como a Aya. O propósito dela era justamente colocar essa criança no mundo, assim como a June, né? O propósito da June era ter colocado essas crianças no mundo. E aí que começa um discurso muito bonito, muito importante para a história de The Handmaid's Tale, que é o discurso da June. Ela com o bebê no colo, ela se levanta e ela começa a refletir, então ela se volta para Serena e começa a falar. Ela diz que quem elas eram, e ela se refere às mulheres de Gilead, não importava para Serena, e que todos eles, né, de Gilead, enxergavam elas como exatamente isso, como arcas, né, como depósitos para colocar os seus filhos e gerar crianças e tudo mais. E que ela não é isso. As pessoas lá em Gilead não são isso. Elas são seres humanos. E ela já vem deixando claro, até mesmo antes de falar, essa humanidade que ela tem, né? Em vários momentos, como, por exemplo, deixar de ir embora para voltar e ajudar a Serena. Então ela fala que vai ajudar e salvar a Serena, porque diferente dela, ela é humana. Então ela se abaixa, entrega o bebê para Serena e fala que não vai levar o bebê embora e deixar ela para trás, coisa nenhuma. Que ela é a única pessoa que aquele bebê conhece, a única pessoa que o bebê sentiu conexão, a única pessoa que amou aquele bebê. Então a Serena é tudo que o bebê tem e ela não deve desistir ali agora. E a June vai fazer tudo isso não pela Serena, e sim pelo bebê. E é então que ela pega no queixo da Serena e fala: "Você está me entendendo?" Gente, sério, essa parte arrepiou na hora, assim, eu fiquei transtornado, eu fiquei maluco, porque foi exatamente o que ela disse lá na quarta temporada, mais ou menos ali na metade, quando ela encontra a Serena pela primeira vez no Canadá.
A Serena tá grávida, né? E ela tá abaixada e a June lá muito raivosa, segurando no queixo e falando, né? Você está me entendendo? E aqui a gente tem a mesma cena, só que claro, em um outro contexto, em uma outra situação. Gente, foi emocionante. A trilha é emocionante, o discurso é emocionante, as atuações. Gente, o que foi a Yvonne Strahovski que faz, né, que interpreta a Serena chorando, a June também, né, a Elizabeth Moss, as duas deram um show, simplesmente um show de atuação. Eu tenho percebido uma certa relutância das premiações com The Handmaid's Tale, né, foi de fato uma série muito premiada logo no começo, nas primeiras temporadas, mas depois o Emmy e Globo de Ouro esqueceram, né, que a série existe, basicamente. Mas olha, eu devo dizer que se essas duas atrizes, juntas da Anne Dowd, que faz a Tia Lídia, não concorrerem à premiação de melhor atriz, sério, vai ser uma injustiça muito grande, porque as três realmente deram um show de atuação. Então anoitece e a June leva a Serena e o bebê para o hospital. Rapidamente os médicos começam a tratar deles e tal, levam o Noah para ter melhores cuidados e a Serena fica lá se recuperando. Aí a June, né, senta ao lado dela, as duas começam a conversar. A Serena fala que quer voltar para casa, né, quer ficar em casa e tal. E a June fala que não existe casa mais. A casa é exatamente onde ela está. E aí a Serena fala No Man's Land, né? É uma terra de ninguém, e daí que vem o nome do episódio. Que não necessariamente é lá aquela terra de ninguém que a gente viu, né? Onde a June matou o Fred, e sim se refere ao fato de elas não terem casa mais, né? A casa é elas mesmas, né? É onde elas estão. Eu achei isso muito legal, muito simbólico. E a partir daí eu devo confessar que eu já me rendi ao episódio, já me rendi ao roteiro. Eu ainda entendo muito a problemática de tudo isso. Eu ainda acho que a Serena mereça pagar por muitas das coisas que ela fez. E ela mesma acha isso, mas não tem como, sabe? Não se render à empatia por essa personagem, depois de tudo que aconteceu nesse episódio. Afinal, nós também, assim como a June, somos seres humanos. Bom, então a June volta lá para a recepção, ela já tinha feito uma ligação pra Moira, e aí ela acaba descobrindo que o Luke foi solto. Gente, sério, eu imaginei as piores coisas que fossem acontecer com o Luke, e talvez esse seja o único problema aí do roteiro, né, ter nos mostrado tudo aquilo que aconteceu com o Luke, e depois ele sendo entregue, assim, de mão beijada pro Canadá novamente. Enfim, ele foi solto ali na fronteira, tá tudo bem com ele, não aconteceu nada tão grave, ele abraça a June e fala que entregou já o USB que o Guardião da Fé tinha dado para ele. Ele entregou para o Tuelo, e o Tuelo já estava dando um jeito ali de descobrir muitas coisas do paradeiro da filha deles. E até o momento estava tudo indo muito bem. E, obviamente, se tá tudo indo muito bem, não é The Handmaid's Tale. Eu já comecei a ficar tenso, imaginando que algo muito ruim estava para acontecer, e de fato aconteceu. Descobrimos que o Luke ligou para o serviço de imigração e denunciou a Serena por ir até a fronteira e tudo mais. Então chegam, né, esses oficiais, prendem a Serena e dizem para ela que o serviço social ali infantil vai ficar monitorando e que provavelmente vai tomar a criança dela. A Serena começa a entrar em desespero, começa a chorar muito, ela olha para a June e pede, pelo amor de Deus, para a June fazer alguma coisa e ajudar a não tirar o filho dela. E aí, né, que vem esse momento da June olhando para aquilo e começa a ter um grande momento de reflexão. O próprio Luke que não teve nada com aquilo, né? Ele não estava lá no parto, ele não teve aquela conversa com a Serena, ele não viu o episódio, ele fala: ela tá tendo finalmente o que ela merece. Agora ela vai passar pelo que eles passaram. E de fato, ela vai passar pelo que eles passaram, mas como eu falei, aqui a gente já tá entregue, né? O episódio já nos manipulou, assim como manipulou a June, e nós estamos com peso na consciência. Sim. Então o episódio encerra desse jeito. Não foi um final catastrófico, né, onde a gente achou que grandes coisas absurdas fossem acontecer, mas foi um final que vai deixar você bastante reflexivo. Eu confesso, eu assisti o episódio na madrugada, né, assim quando ele saiu. Eu demorei até para dormir, porque eu fiquei pensando em tudo aquilo, em como eles manipularam as nossas emoções, gente. Sério, isso é sensacional, é incrível como uma obra consegue mexer tanto com a gente. E eu confesso aqui, de verdade, eu tô com empatia, eu me sinto ali penalizado
pela Serena, né? Vendo ela daquele jeito, mesmo, obviamente, ela tendo feito todas aquelas coisas. E eu ainda acho, e eu reforço aqui, eu acho que sim, ela deve pagar. Mas ao mesmo tempo, assim como a Juni, eu senti pena da Serena. E isso é incrível, né? Porque nos torna também humanos. Enfim. Quero muito saber a opinião de vocês, gente. Sério, sobre tudo isso, sobre esse episódio. Esse episódio foi incrível, mais uma vez. Esse episódio foi maravilhoso, eu gostei muito. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam sobre tudo isso? Se assim como eu, vocês também ficaram tocados pela Serena e que vocês acham que ela merece, né, ficar sem a criança, merece ser presa e tudo mais. Vamos conversar aqui embaixo. Pra falar a verdade, eu acho que o fim da história, né, o fim de The Handmaid's Tale vai se encaminhar para a Serena lutar ao lado da Juni para destruir Gilead, né? Então vai ser as duas lá do Canadá, Tia Lídia lá de Gilead, e essas três mulheres, né, batalhando para destruir Gilead. E eu acho que seria interessante, eu acho que pro roteiro é ótimo, de verdade. Mesmo achando que a Serena sofreu pouco pelo tanto de coisa ruim que ela fez. Enfim. É isso, deixa o like que me ajuda bastante. Ainda nessa semana eu vou tentar trazer um vídeo aqui sobre The Handmaid's Tale. Provavelmente depois vai ter um vídeo aqui analisando a promo do episódio 8, né? Tá chegando ao fim, infelizmente, mas é isso. Deixa o like, como eu falei, que me ajuda bastante. Comenta aqui bastante, vamos conversar nos comentários. Até a próxima, tchau!